Aqui estamos, juntos mais uma vez, para seguirmos com o estudo do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel. A inconsciência da vida no além. Morto o corpo, a individualidade sobrevivente é tomada de um estado psíquico original, dependendo muito esse estado das crenças do indivíduo, seu modo de agir quando vivia na Terra, sua moralidade, finalmente seu grau de evolução espiritual. No capítulo passado, fizemos referências ao estado do espírito após a morte. Faz-se mistério, entretanto, que acrescentemos outras considerações, pois é infinita a variedade de sofrimentos produzidos pela inconsciência da vida além. Como dissemos, uns custam muito a compreender o seu estado, a sua situação. Muitos querem crer que não morreram, pois encararam a morte como o fim da existência, mas sentindo que continuam a existir, percebem que algo ocorreu e sentem-se em grande confusão. Outros consomem largo tempo em busca de um céu imaginário, como que foram acalentados na terra, muitos sentindo-se culpados e convencidos de já haverem deixado a vida terrestre, julgam-se no purgatório, e outros ainda, fustigados pelo remorso, pelas más obras, sentem-se abrasados por um fogo terrível que as dores morais ocasionam, julgando-se no inferno candente, sem luz, sem paz no coração, blasfemando contra a própria existência. Ou seja, o nosso céu e o nosso inferno, quem faz somos nós mesmos, com a nossa consciência. Então, vamos trabalhar isso, meus amigos, enquanto estamos aqui na Terra, não é? A passagem do mundo terreno para o mundo espiritual ocasiona tantas dúvidas, tantas agonias, tão terríveis perturbações aos espíritos não preparados para essas mudanças fatais, irremediáveis, que a maior parte raramente consegue adaptar-se logo à nova fase da vida. Por isso nós estamos estudando, para que a gente não viva essas situações. Quantos se acham no outro mundo, uns com que adormecidos, outros delirando, outros continuando a viver o viver material sem compreenderem o meio em que vivem a sua nova situação. É lógico que aqueles que não se preparam para essa mudança nem tiveram com quem lhes preparasse um lugar para, ao chegarem a este mundo de luzes, serem recebidos e logo iniciados. Aqueles que não quiseram dar ouvidos às vozes espirituais, à lei de Deus, que a todos mostra a trilha que devemos palmilhar para um bom empreendimento futuro, devem passar após acérrimos sofrimentos morais. Os viciosos, os contumazes, os que excluíram Deus da consciência, que enxovalharam e lesaram o próximo, os que venderam sua inteligência, sua alma, seu coração, os que traficaram com as coisas divinas, sofrem terríveis reprimendas, de acordo sempre com as faltas cometidas, porque a penalidade, não só na terra como na outra vida, está em proporção às infrações da lei. Não há uma só falta que não exija imediata corrigenda, e essa correção começa sempre pelo sofrimento. Enfim, a perturbação ou o estado de inconsciência dos espíritos é muito variável. Cada um sofre-as de acordo com a sua evolução, a sua constituição psíquica, o papel de responsabilidade social que assumiu na existência terrestre, a sua instrução intelectual e etc. Entre dois indivíduos, um ignorante e outro letrado, que tenham incorrido na infração da mesma lei, a pena do letrado se agrava, ao passo que a do ignorante será atenuada. Tudo está em relação com o indivíduo e o crime cometido. Assim também é a natureza da perturbação peculiar a cada indivíduo. Um fato notável tem sido verificado com muitos espíritos: o não saberem que eles morreram. Segundo a expressão usual, esse fato se verifica com os espíritos muito materializados, muito materialistas, especialmente com os suicidas. É uma espécie de condenação a que ficam sujeitos em virtude da sua teimosia na negação. É porque aquele que se mata, aquele que tira a própria vida, acha que tudo acabou. Aí eles descobrem que não acabou nada. Está tudo como estava antes e pior, porque agora ele cometeu um ato
que tira dele as condições de consertarem o que estava errado, não é? Não adianta pôr fim ao corpo, porque o espírito segue, não é? Vamos continuar a leitura. Enfim, todos esses espíritos atrasados ficam presos à terra, caminham aqui e ali, mas as suas vistas abrangem mais a terra que o mundo espiritual. Eles se apinham em torno do globo, presos sempre à pátria e à família, acompanhando todos os movimentos do planeta como se estivessem encarnados, e muitos deles sofrem as variações atmosféricas e outras sensações peculiares aos que ainda estão incorporados, ou seja, estão ainda vivendo no corpo físico. Quando veem o mundo espírita, não o compreendem, pasmam ao observarem a vida espírita, o modo por que agem os espíritos adiantados, admiram-se ao atravessarem grandes cidades, metrópoles flutuantes, ou seja, as colônias, ao verem casarios transparentes, multicolores, majestosos edifícios, cuja luz os ofusca, veículos céleres a deslizarem de um a outro ponto, jardins aprimorados com flores belas e aromáticas como que nunca viram na terra. Tudo isso lhes causa estranheza, tal é que ocasiona-lhes perturbação tão profunda que preferem muitas vezes não prestar atenção senão ao mundo onde deixaram seus corpos, ao qual se acham ligados por afinidades antigas. São esses espíritos que vivem numa ânsia contínua de se comunicar com os homens, não tanto para demonstrarem sua sobrevivência, mas para, se possível, prosseguirem no seu antigo modo de viver. Eles desenvolveram ao extremo os seus sentidos físicos e, havendo aniquilado o sentido espiritual, ficam por isso entre as trevas e a luz, entre o mundo da carne e o mundo do espírito, sem poderem prosseguir na sua vida material e sem poderem viver na vida espiritual. Até que as preces, as instruções, os bons conselhos os encaminhem à realidade e sejam então iniciados na vida nova, na qual sentirão grande gozo, gozo esse que se tornará para eles um incentivo para trabalharem em prol do seu progresso e do seu bem-estar espiritual. Eu recomendo a todos aqueles que querem entender o que vive esse espírito que não acredita que morreram. Está aqui no canal lido um livro que chama Crônicas do Outro Mundo, Crônicas da Vida Espiritual, uma coisa assim. Vocês vão logo identificar, porque começa com Crônicas o nome, faz tempo já que eu li. Vocês vão ver quanto tempo essa pessoa viveu lutando, não acreditando que estava sem o corpo físico. É muito interessante. Acreditem, chega a ser cômico. Vocês vão dar risada durante o livro das situações em que ele se envolve pela teimosia. É muito interessante esse livro, para que a gente não caia nesse engodo. É verdade? Por enquanto ficamos por aqui. Eu aguardo vocês no próximo capítulo.